Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Quero louvar a Deus mais uma vez pela sua vida e que a sua vida possa ser edificada através deste vídeo aula. E nós iremos mais uma vez de EBD, Escola Bíblica, nós iremos estudar o tema do julgamento à ressurreição. E como texto para estudo, o Evangelho a qual escreve João, capítulo 19, de verso 30, que vai dizer assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vemos que quando Jesus disse Tetelestai, está consumado, Jesus está dizendo que foi feito, está feito e continuará feito, e ninguém pode mudar a obra do Calvário. É uma obra definida. Esta obra consumou a nossa salvação. Esta obra do Calvário consumou a nossa salvação. E a vitória conquistada por Jesus sobre a morte não foi só uma vitória dele, mas também foi uma vitória para todos nós. Porque Paulo ele vai dizer que um dia nós iremos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, o inferno, o teu aguilhão? Paulo ele está dizendo que assim como Cristo deu o brado de vitória, a igreja também vai dar este brado de vitória, porque a igreja ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E neste vídeo aula nós iremos estudar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Então vamos lá para o cenário da prisão de Jesus. Judas ele identificou Jesus com um gesto afetivo que foi o beijo, mas nesse manifesto desse afeto não havia sinceridade neste afeto de Judas. E depois de Jesus ser traído, ele foi levado pelos soldados romanos a Anás, o sumo sacerdote, porque tudo estava sendo perpetuado, tudo estava sendo tramado por essa classe de políticos e religiosos. Depois levou Jesus para o governador Pilatos. E depois que levou Jesus até Barrabás, depois que levou Jesus a Pilatos, ele intentou que eles mesmos julgassem Jesus com medo de uma revolta. O pensamento de Pilatos era que era impossível aquele povo escolher Barrabás, mas Pilatos estava enganado, porque o povo eles queria de qualquer forma crucificar Jesus. A crucificação de Jesus era realmente o que as autoridades da época queriam, porque era a única forma de parar aquilo que Jesus estava fazendo. Porque Jesus ele fez opção pelos pobres, pelos pecadores. Jesus quebrou os paradigmas daquela época. Jesus ele
entrou em Samaria e perdoou pecados. Jesus, ele entrava na casa dos publicanos e também sentava à mesa dos pecadores. E isso deixava os judeus perturbados com essas coisas. Algo interessante também é que na morte de Cristo houve tremor de terra e houve trevas ao meio-dia. E depois, na ressurreição, a terra também estremeceu. A própria natureza sentiu isso. A natureza reagiu tanto no momento da morte de Jesus, também na sua ressurreição. A mensagem do Calvário, ela é atual e ela tem que nos mover. Se não choramos com a mensagem do Calvário ou sentimos algo profundo, ou sentimos um sentimento profundo, se isso não acontecer quando nós ouvimos ou falamos da mensagem do Calvário, está algo errado com o cristianismo que nós pregamos, ensinamos e acreditamos. Paulo também vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, seria vã a nossa pregação. E se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria somente um mártir. A ressurreição de Cristo garante a vitória da igreja. A ressurreição de Cristo garante a vitória da igreja.